Senhor, meu Deus, meu Pai, Criador dos céus e da terra, Senhor, fala através desses estudos. Usa-me, Senhor, como um canal de evangelização. Usa, Senhor, de alguma forma, a minha voz, a minha mente, as minhas ações. Me conduza, Senhor, para que eu esteja falando do seu evangelho. Utiliza-me, Senhor, para, de alguma forma, algum auxílio na sua obra. E abençoa, Senhor, todos os meus irmãos em Cristo que estão ouvindo esse estudo e todos os meus irmãos em Cristo que estão pela terra. Eu sei que o Senhor já está abençoando, mas eu gosto de pedir, Senhor, por cada um deles. Muito obrigada por tudo, meu Deus. Amém. A paz do Senhor, meus amados irmãos, tudo bem com vocês? Então, no estudo bíblico de hoje, veremos Mateus, capítulo 25, dos versículos de 39 a 46. Contudo, o estudo iniciou-se, no vídeo anterior, e que lemos dos versículos de 31 a 38. Então, esse é todo o fim do sermão profético, A vida eterna e o castigo eterno. Então, para pegar um gancho para iniciar o vídeo de hoje, a partir do versículo 39, eu vou estar lendo novamente com vocês a partir do versículo 31 e vamos desenvolver, mais à frente. Amém? Deus abençoe a todos. Mateus, capítulo 25, versículo 31, diz assim: E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e destes-me de comer, tive sede e destes-me de beber. Era estrangeiro e hospedastes-me. Estava nu e vestistes-me. Adoeci e visitastes-me. Estive na prisão e fostes ver-me. Então os justos lhes responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? Então, o Senhor Jesus, falando sobre o que iria acontecer, na vinda, no seu retorno, na segunda vinda de Jesus, na sua glória. E falando que os justos, aqueles que estavam à sua direita, quando ele teve necessidades, quando ele teve fome, aqueles justos lhe deram de comer. Quando ele teve sede, lhe deram de beber. Quando ele estava preso, foram visitar. Quando ele estava estrangeiro, hospedaram a ele. Então o Senhor falando, que eles iriam herdar, herdar o quê? O reino que estava preparado desde o quê? Desde a fundação do mundo, desde a criação do mundo. Agora, versículo 39. E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? E, versículo 40. E, respondendo o rei, lhes dirá: Em verdade vos digo que, quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então, aqui o Senhor revelando que todas as vezes que um cristão se encontra com uma alma, uma pessoa em necessidade, uma pessoa que clama a Deus pedindo socorro, e você vai lá e supra essa necessidade, até os pequeninos irmãos, pequenino
Não no sentido de idade, não no sentido de criança, mas no sentido espiritualmente falando. Quando nós nos arrependemos dos nossos pecados e entregamos a nossa vida a Jesus e buscamos ter uma vida em comunhão com Cristo, nós nascemos de novo, né? O batismo simboliza o quê? Simboliza a nossa morte, né? A morte na carne, a morte para o mundo, mas uma ressurreição para Cristo, para Deus, né? Então ali a gente sepulta o nosso corpo como foi sepultado, né? Na sepultura, o corpo de Cristo, depois que ele foi retirado da cruz, nós também sepultamos o nosso corpo na carne. E nós, assim como o Senhor Jesus ressuscitou ao terceiro dia, nós ressuscitamos com Cristo uma nova vida. Então, a partir dessa nova vida e começamos a caminhar com Cristo, o que acontece? Nós somos como bebês, somos como crianças. Por quê? Porque começamos aos poucos, ingerir o alimento espiritual. Mas no começo, a gente começa a comer papinha, né? O bebê, ele toma, né, durante os primeiros 6 meses ou até 1 ano, o leite materno, né? O alimento líquido, e aos poucos ele vai comendo uma papinha, até que ele cresce até uma determinada idade que ele pode começar a comer alimentos sólidos. Assim também é o recém-convertido, também é o cristão no começo da sua caminhada. Então nós somos como bebês, como crianças, quando nos entregamos a nossa vida a Cristo e começamos aos poucos a caminhar com Cristo. Então os pequeninos são aquelas pessoas que estavam precisando, necessitando cada dia mais da palavra de Deus, da presença de Deus em suas vidas e declarando isso, né? Então, quando chega alguém pra gente, vendo-nos como cristãos, né? E pedem por alimento, pedem por água, né? A gente tem que no sentido de não obrigação, mas no coração sentir amor por aquela alma, entende? Você vê essa pessoa nessa situação e você sentiu o amor de Deus dentro de você, batendo e sentindo a necessidade de ajudar aquela alma. Então, o Senhor Jesus falando, aqui os justos vão herdar o reino. Por quê? Porque quando ele teve fome, deram a ele de comer. Quando ele teve sede, deram de beber. E aí os justos vão se apresentar para o Senhor Jesus à direita e perguntar: ué, Senhor, quando aconteceu essas coisas? E o Senhor Jesus falando: todas as vezes que ajudarmos um desses pequeninos irmãos, né, estaríamos o quê? Ajudando a ele. Amém? Então, continuando, no versículo 41 agora. Então dirá também ao que estiverem à sua direita, Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, sendo estrangeiro, não me recolhestes, estando nu, não me vestistes, e estando enfermo e na prisão, não me visitastes. Então eles também lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Versículo 45. Então lhes responderá, dizendo: Em verdade vos digo que, quando a um destes pequeninos o não fizestes, não o fizestes a mim. Amém, amados? Então, todas as vezes que negarmos auxiliar as pessoas, né, dentro das nossas, dentro das nossas limitações humanas, claro, mas por falta de amor. Não importa, mas eu não tenho condições financeiras de ajudar. Mas o ato de se importar, de amar aquela pessoa, de clamar a Deus e orar pelaquela pessoa, por amor àquela pessoa,
você já estará fazendo bastante. A palavra de Deus fala, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, né? Então, nós devemos clamar pela vida dessas pessoas, né? Se temos condições financeiras de ajudar de imediato, precisamos ajudar de imediato. Por quê? Porque essas pessoas têm necessidades fisiológicas, né? Não sei se o termo é fisiológica, me perdoe, mas tem a necessidade biológica, por assim dizer, de se alimentar, de se vestir, né? Então, essa pessoa precisa ter uma necessidade eminente dessas coisas. Mas se você não tem, não é por isso que você vai utilizar dessa desculpa de não ter para não se importar. Nós devemos ter amor. Em Mateus 6, se eu não me engano, dos versículos 1 a 3, fala sobre dar esmolas, né? Que nós, quando darmos esmolas, não devemos tocar trombetas para nós, quer dizer, não devemos chamar a atenção para nós, não deixar chamar a atenção para que as pessoas vejam que a gente está o quê? Que está doando, está ajudando, mas o quê? Que a mão direita não sabe o que a mão esquerda faz, ou que a mão esquerda não sabe o que a mão direita faz. Por quê? Porque você tem que ajudar sem que ninguém saiba. Por quê? Porque você está ajudando não para que as outras pessoas vejam, mas porque você tem um amor por essa pessoa e pensa, nossa, meu irmão, ele é meu irmão em Cristo. Ele tá, né, semelhante a mim. Eu não vou olhar o homem com olhos humanos. Ah, mas ele está em uma posição de necessidade, então eu sou superior. Não, jamais. O humilhado, né, será exaltado, e o exaltado vai ser o quê? Humilhado. Ele pode estar hoje numa posição social, né, menos favorecida, mas você não sabe o dia de amanhã, né? Então, amados, a gente tem que ter amor, não ajudar pensando, não, porque eu sou uma pessoa boa, eu não roubo, eu não mato, eu não faço nada, eu ajudo os pobres. Não, é parte do princípio de que é o básico que você tem que fazer, entende? Então você sente um amor tão grande por eles que você quer ajudar a essa alma, entende? E aí fala aqui que os malditos, né? Então ele também respondendo, dizendo, Senhor, quando te vimos... Então, versículo 45. Então lhes responderá dizendo, em verdade vos digo que, quando a um destes pequeninos ou não fizestes, não o fizestes a mim. Então, quando a gente se negar a fazer o bem, né? Quando a gente nega a fazer o bem, estamos fazendo mal. Por quê? Porque estamos deixando de fazer o bem. Também tem, eu não lembro o versículo que fala que seria melhor se fôssemos quentes ou frios, porque o morno Deus vai vomitar, porque não é nem quente e nem frio. Então, quando você deixa de fazer o bem, mas se diz do bem, por assim dizer, né, você está cometendo o pecado. Amém? Versículo 46. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Então, é a vida eterna e o castigo eterno. Então, os justos terão a vida eterna, mas os outros, né? Perdão. É porque eu estou procurando a parte certinha. 41. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Então, os malditos, né? Os que forem maus no seu coração, nas suas intenções, eles vão para onde? Para o castigo eterno, tormento eterno, para o inferno. Amém, amados? E é isso. É um ensinamento assim, bem... A gente fica assim, mas nós devemos ter cuidado com as nossas ações, evitar não fazermos o bem. Uma oração, uma palavra. Temos exemplos na Bíblia que uma palavra bastou para o Senhor Jesus o quê? Curar enfermos, né? Então, às vezes, mas eu não tenho dinheiro.
o apóstolo Pedro, eu acho, que estava na frente da sinagoga, fala: eu não tenho ouro comigo, eu não tenho dinheiro, mas o que eu tenho eu te dou. E deu uma cura para aquela pessoa, né? Em Daniel 12:2 fala assim: muitos dos que já tiveram morrido viverão de novo. Uns terão a vida eterna, outros sofrerão o castigo eterno e a desgraça eterna. Falando sobre, né, o castigo eterno e a vida eterna. Então, novamente falando, no sentido de, mas eu não posso ajudar financeiramente, mas você pode se importar, ter amor àquela alma, não ficar olhando as pessoas como se você pudesse ter algum tipo de proveito através da vida daquela pessoa, mas pensar: poxa, essa pessoa é como eu, essa pessoa está em necessidade, eu tenho um Deus que pode realizar milagres, prodígios e maravilhas na vida dessa pessoa. Então, por mais que eu não possa ajudar hoje com R$1, mas eu vou estar orando, eu vou clamar essa noite, eu vou acordar de madrugada, eu vou dobrar meus joelhos por essa vida, eu vou fazer um jejum em prol da vida dessa pessoa. Essa pessoa precisa de libertação, eu vou fazer um jejum para a libertação dessa pessoa, sabe? E é isso. Eu sei que é difícil, irmãos, não somos perfeitos, só Deus é perfeito. Mas nós devemos pedir a Deus que Ele aumente o amor do nosso coração. A palavra de Deus fala, né, que o amor de muitos esfriará, mas que o nosso amor como cristãos tem que, se o de muitos vai esfriar, o nosso tem que aquecer e queimar dentro dos nossos corações. Amém, amados? Para encerrarmos, eu vou estar lendo aqui a nota sobre esse ensinamento e para podermos encerrar esse estudo, amém? Essa história tem alguns elementos das parábolas, ovelhas, bodes e o pastor, mas ilustra de fato, metaforicamente, a verdade de que Deus sabe quem pertence a Ele. A frase "a um destes pequeninos" provavelmente não se refere aos pobres ou aos proscritos da sociedade, mas mais especificamente aos discípulos de Cristo. O destino das nações é determinado pela forma como tratam os seguidores de Cristo que suportam o sofrimento pelo bem do Evangelho. Aqueles que tratavam seus seguidores com gentileza seriam recompensados. Aqueles que os negligenciavam ou ignoravam também seriam ignorados e rejeitados no fim. Responder a Jesus com amor é obedecer aos seus mandamentos. Obedecer aos mandamentos dele é procurar alcançar os outros com amor. A autoridade divina de Cristo sobre todas as nações, fato que entra em foco no capítulo 28, que vamos ler mais à frente, é brevemente enfatizado aqui dos versículos de 31 a 46, certo, amados? Aqui na minha nota fala sobre não especificamente os pobres e as pessoas necessitadas, mas sim os seguidores de Jesus, né? Os seguidores de Cristo. Por quê? Quem recebe um cristão na sua casa, por ele ser cristão, estará recebendo a Jesus, né? E também a Deus Pai e a Deus Espírito Santo, né? A Trindade, né? Recebendo um Deus na sua casa. Quem der um copo de água a um cristão, por ele ser cristão, também vai ser o quê? Recompensado por isso. Mas quando eu falo sobre o pobre, sobre a pessoa em necessidade também ajudar com amor, é porque nós podemos, ainda que essa pessoa não conheça a palavra de Deus, essa pessoa nunca tenha entrado na igreja, através da sua ação, e você declarando para ele que você é um servo de Deus, que existe um Deus que pode libertar ele, e ele vendo o amor que você tem por ele, essa pessoa pode ser, sua alma pode ser ganhada para Cristo. Então ele passa a ser o quê? Um seguidor, um discípulo, um servo, um filho de Deus. Entende? Então as pessoas veem a presença de Deus nas nossas ações, na nossa vida. Então, se nós demonstramos amor ao próximo,
Eles vão estar enxergando o nosso Deus, enxergando esse amor e vai pensar talvez, nossa, eu quero ser como essa pessoa, eu quero viver uma vida como essa pessoa vive, sabe? E essa vida vai ser alcançada para Cristo, para Jesus. Amém, amados? Então, nós devemos demonstrar amor, receber bem aos nossos irmãos, independente da situação, né, que ele se encontre. No qual sentido? No sentido de, mas ele é mais simples, ele não conhece muita palavra, mas trate ele com amor, independente de todos esses aspectos, porque as demais coisas, as coisas físicas, as coisas econômicas, as coisas dessa terra são passageiras. Então não vamos olhar com olhos humanos, mas com olhos espirituais, para uma ovelha, para um irmão em Cristo que está necessitando, que precisa de uma água quando tiver sede, de comida, quando ele cair, e aqui fala em prisão, né? Mas pode ser também cair no pecado, estar em prisão, se afastou da igreja por algum motivo, né? E precisa receber uma visita, vá visitá-lo. Vá com amor, vá com carinho, não vá pensando, por que parou de ir para a igreja? Por que você não está indo para a igreja? Não, vai com carinho, irmão. Você sabe que Deus já tirou você de muita coisa. Lembra do Egito. Lembra que o Senhor tirou você lá da escravidão do pecado. Lembra de onde Deus te tirou. O que está acontecendo, irmão? Por que você transgrediu? Mas com amor, com carinho. Então vá visitá-lo. Entende? É estrangeiro, hospede-o. Amém? Que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.